Deus tem me incomodado numa temática, que é a questão de serviço. Porque a gente está aqui para isso. E George Barna vai dizer que quando nós servimos as pessoas, nós estamos servindo a Deus. E a gente precisa, parece que o tempo inteiro, a gente às vezes martelar isso, com muito carinho, puxar a orelha. E aí o Espírito Santo, como o Edivaldo colocou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo, né? Eu queria ler o texto de Atos com vocês, Atos capítulo 13, versículo 36. Porque Davi, depois de servir a sua própria geração, pela vontade de Deus, adormeceu, ou em algumas versões, morreu, e foi posto junto a seus pais e sofreu deterioração. Porque Davi, depois de servir a sua própria geração, pela vontade de Deus, adormeceu e foi posto junto a seus pais e sofreu deterioração. Queridos, eu comecei a ler na semana passada um texto do Bill Hybels, na verdade um livro dele, chamado A Revolução do Voluntariado. Bill Hybels, para quem não conhece, é um pastor de uma igreja enorme nos Estados Unidos, tem sido uma referência de ministério nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, mas praticamente no mundo todo, porque a sua igreja hoje, se eu não me engano, já está praticamente quase 20 mil membros. A igreja atua não só nas quatro paredes, mas consegue atuar para fora da igreja. Ele entende que ele precisa construir uma igreja para quem não gosta de igreja. Essa é a visão dele, essa é a percepção dele, para que a igreja funcione. E ele consegue mobilizar, mesmo tendo uma igreja enorme, vários voluntários para que a igreja consiga avançar. Aí, pensando sobre essa questão de servir, eu fui perceber que a igreja, na sua maioria, ela é composta por voluntários. Aí se eu chutasse aqui para você, se eu perguntasse para você, quantos por cento você acha que tem de voluntários na igreja? Você diria qual o número, qual a porcentagem? Chuta aí. 30? 38? 50? Está chegando. 95 a 99%. Deixa eu mostrar isso para vocês. Você chega na igreja hoje, quem chegou 8h30 para EBD, quem assistiu a aula aqui em cima? Quem foi professor aqui em cima hoje? Manvanda. Manvanda, você recebe alguma coisa para dar aula? Isso é o quê? Voluntariado. Quem assistiu a aula lá embaixo, na igreja dos meus sonhos? Quem foi que deu aula? Edivaldo, você recebe alguma coisa? Isso é o quê então? Voluntariado. Quem assistiu a aula lá na minha classe, tudo entregarei. Quem deu aula lá na classe? Vive, você recebe? Não. Então você já chegou, você recebeu o ensino de pessoas que são voluntárias na igreja. Terminou a EBD, quem bebeu café ali embaixo e comeu um biscoitinho? Quem foi que fez o café que eu vi? Vanilda. Você recebeu? Não. Isso é voluntariado. Aí você sobe. Você recebe dali do Júlio ou da Adriana o boletim. Júlio, tá me ouvindo? Você recebe alguma coisa para ficar aí? Não. Só Deus te abençoe e que você continue a sua vida. Adriana, você recebe alguma coisa? O pessoal do Ministério de Recepção, quem está aqui, recebe alguma coisa para ficar ali? Não. Aí você senta. Fora o Arthur, vocês aqui que tocam e cantam, vocês recebem? Vocês recebem para vir no sábado, 3 horas da tarde, ficar aqui de repente de 3 até 5, quando o sol está pedindo uma praia, uma piscina, vocês recebem isso? Vocês recebem sexta-feira, quando vocês podiam estar no Outback, comendo uma costela deliciosa, ou talvez no cinema, e vocês estão aqui, vocês recebem por isso? Não. Isso é o quê? Voluntariado. Aí você entra, senta no banco, aí Edivaldo dá uma palavra para você vir aqui entregar o dízimo e a sua oferta. Rapidamente você pega aí no seu banco o envelope de dízimo e oferta, e você vem aqui na frente e entrega. Você sabe quem colocou isso aí? A gente sabe? Não, voluntários.
às vezes o pessoal da introdução, às vezes os tesoureiros, às vezes alguém do som vem aqui e coloca isso para você. Olha só, eu citei, quando você chegou na igreja, veio para a EBD, até o momento de culto. Aí as pessoas falavam assim, pastor, voluntário representa 30, 38, 50, até que Vinícius chegou no número. Vamos para o domingo à noite. Você chega, tem as suas crianças, tem os seus filhos, aí tem um ministério infantil lá embaixo que acolhe os seus filhos. O pessoal que trabalha no ministério infantil recebe? Não, voluntariado. Aí você tem lá um cachorro quente, delicioso, para comer não, para pagar, comprar depois do culto. Só que você tem o ministério da cantina. O pessoal da cantina que doa o seu domingo, o seu tempo, recebe. Aí você tem na igreja, de 95% a 99%, as pessoas que mobilizam a igreja são o quê? Voluntários. Você tem de 1% a 5%, no máximo, os ministros remunerados. Vamos puxar para a nossa igreja. Vamos arredondar a nossa membresia de 181, 182 para 200. A igreja tem quantos ministros remunerados? Isso representa quantos por cento? 1%. 99% que mobiliza, que faz, são o quê? Voluntários. Às vezes eu dou aula na EBD, às vezes vive andar ali na classe, mas eu coloco um envelope para você dizimar, eu recebo você na porta, eu entrego o boletim para você. O pessoal que entrega, que dá dízimo e oferta, os tesoureiros, depois do culto da noite, o que eles fazem? Pegam os dízimos, descem, contam, junto com o pessoal de exame de contas, e que todo mundo é voluntário. Aí há de se pensar numa nova forma da gente fazer o voluntariado. Porque nem sempre, ou melhor, eu acho que sempre que as coisas acontecem na igreja, é porque os voluntários estão fazendo. Porque eu e Arthur, sendo ministros remunerados da igreja, a gente não conseguiria bater o escanteio, ir para a área, cabecear e fazer o gol. Eu não conseguiria receber as pessoas ali, Arthur aqui tocando, eu não conseguiria, enquanto estou pregando, lá embaixo, comprar as coisas para a cantina, fazer um almoço ou fazer qualquer coisa. Eu não conseguiria dar aula lá embaixo, no Tudo Entregarei, depois passar numa igreja dos meus sonhos, depois vir aqui para Tão Grande Salvação. Eu não conseguiria, nem eu nem Arthur, assumir todas as tarefas da igreja, porque a gente precisa e necessita de quem? Voluntário. Aí talvez alguns ministros remunerados perderam essa percepção e essa, digamos assim, essa valorosa contribuição do serviço voluntário. Entendem e que talvez eles pensem o seguinte, não, se você está para servir, você tem que fazer mesmo. E aí a gente às vezes, enquanto ministro remunerado, a gente não consegue entender a real importância daqueles que servem na igreja. E aí eu como pastor, talvez amaciando um pouquinho a carne antes de bater, eu como pastor quero te agradecer, porque você é voluntário nessa igreja. E dizer o quanto você é importante na composição e na realização das tarefas da igreja. Mas eu também quero te convocar a que você entenda esse ministério do voluntariado. Porque assim como eu entendo que o meu ministério, o Arthur entende que o meu ministério, embora a gente seja remunerado, mas a gente está servindo ao Rei dos Reis, você precisa compreender que mesmo sendo voluntário, há obrigações, há deveres, há responsabilidades, há entrega, há dedicação, há compromisso. Mesmo sendo voluntário, não há possibilidade de você fazer por fazer, porque maldito é aquele que faz a obra do Senhor de maneira o quê? Negligente ou displicente. Então não importa se você é remunerado ou se você é voluntário. A percepção que a gente precisa ter sobre o serviço no reino
é que nós estamos servindo ao rei. A percepção que a gente precisa ter no exercício do nosso voluntariado é que a gente precisa fazer com amor. Porque qual é a visão de Paulo em 1 Coríntios 13? Ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se eu não tivesse amor, de nada seria, eu não valeria nada. Então o serviço voluntário passa necessariamente por um serviço de amor. Não pode ser por obrigação, não pode ser, digamos assim, um peso. Tem que ser feito com dedicação, com responsabilidade. Eu sou professor, eu trabalho no Ministério Infantil, eu trabalho na cantina, eu trabalho no som, eu trabalho na introdução, eu trabalho no louvor, seja lá onde for. Se eu sou voluntário, eu tenho que me dedicar a isso. Porque alguém te obrigou a fazer? Se alguém te obriga a fazer, a gente precisa mudar o nome. Não é voluntariado, mas é obrigatoriedade. Se é voluntariado, se ninguém te obrigou, você quem quis fazer, a gente precisa fazer direito. A gente precisa fazer com responsabilidade, a gente precisa fazer com dedicação, a gente precisa ter compromisso, não só com o pastor ou com o ministro de adoração, mas, em primeiro lugar, com o rei e com o reino. Aí esse texto vai falar de Davi, uma percepção paulina, construindo a sua teologia lá em Antioquia da Psídia. Vai falar que Davi serviu a sua própria geração pela vontade de Deus. Só que a gente pensa, olhando para esse texto, que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, como Paulo coloca aqui, que Davi serviu a sua própria geração. A gente pensa que o serviço de Davi foi um serviço fácil. A gente pensa que fazer o que Davi fez foi algo simples, algo mamão com açúcar, mas não foi. Porque, em primeiro lugar, se a gente olhar a história de Davi, Davi sofre talvez um possível esquecimento ou uma possível rejeição do seu pai. Porque você vai lembrar, junto comigo, que Samuel é chamado por Deus para ir à casa de Jessé e ungir o novo rei. Lembra disso? O que Jessé faz? Jessé coloca todos os seus filhos à vista de Samuel e vai passando o primeiro, vai passando o segundo, vai passando o terceiro, vai passando o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. E aí qual é a palavra de Samuel? Tem outro. Porque eu vi todos aqui e não aconteceu nada. Qual é a palavra de Jessé? Tem um. Tem mais um. Que está lá no campo, cuidando das ovelhas. Chama lá o menino ruivo, que cuida das ovelhas, para ele vir para cá, para ver se de repente é ele. Aí vem Davi e é ungido rei sobre Israel. Alguns comentaristas vão trabalhar, não de uma forma romântica, mas talvez mais dura, que Jessé, embora sendo um homem sábio, esqueceu do seu filho. Talvez outros vão dizer que Jessé rejeitou o seu filho. Não, Davi não tem perfil para ser rei. Aí você vai lembrar quando Davi enfrenta o gigante Golias, os seus irmãos, 3 dos seus irmãos estão no campo de batalha, e um deles fala o seguinte: para que você veio aqui? O seu lugar é onde? O seu lugar é no campo, cuidando de ovelhas. Mas eu sei que você tem um coração obstinado, você tem um coração duro e perverso. Essa é a visão do seu irmão em relação a um homem segundo o coração de Deus. Não sei por que o seu irmão tinha essa percepção. Não sei por que Jessé não trouxe Davi do campo. Não sei. Mas a história familiar, e isso vai se refletir depois quando Davi tem os seus filhos, e aí Davi se cala diante do drama de Absalão, Davi se cala diante do drama da sua filha, e por aí vai. Porque talvez na sua história de vida, na sua história de família, Davi tenha sofrido alguns dramas que ele carregou na sua história, mas esses dramas não impediram Davi de servir ao Senhor. Essa é a sacada de Davi. Os dramas familiares de Davi, talvez a rejeição, o esquecimento do seu pai, talvez a oposição dos seus irmãos, nada disso
foi fator para que Davi dissesse diante do chamado de Samuel, diante da unção de Samuel, diante da manifestação de Deus ali na casa do seu pai, Davi aceitou. Embora talvez não tenha compreendido a extensão do seu chamado e do seu ministério, mas ele poderia ter dito para Jessé, poderia ter dito para Samuel o seguinte: eu não quero isso, porque ser rei nessas condições, assumindo o lugar de Saul, é uma encrenca danada. Mas ele assume porque entende que mesmo diante dos seus dramas, sejam eles pessoais, familiares ou quaisquer que tenham sido, ele poderia servir ao Senhor. Aí Davi, sendo rei, a gente pode pensar o seguinte: as coisas acalmaram na vida de Davi. Não. Você vai lembrar que quando o povo de Israel volta com a arca para Jerusalém, a sua esposa, Mical, o que ela faz? Repreende Davi na frente de todo mundo. Aí, Davi, além de ter sofrido rejeição, além de ter sofrido talvez o enfrentamento do seu irmão, Davi sofre uma oposição, ainda que momentânea, mas sofre uma oposição de gente colada com ele, que era Mical. Você vai dizer: pastor, Mical não foi tão oposição assim. Foi oposição. Porque uma mulher falar com o rei daquela forma é oposição. Você vai lembrar de Esther, quando ela tem que se dirigir ao rei Xerxes. Ela tem que pedir permissão para falar com o rei. Essa era a dinâmica da relação com o rei. Você tem que falar assim: rei, eu posso falar? Ou então você tem que ficar calada, e se o rei quiser, o rei pergunta para você: qual é o seu pedido? Mical faz diferente. Mical, na frente de todo mundo, fala assim: você dançou como um louco, você não teve vergonha do que você fez, você se expôs para todo mundo. O reino todo viu as suas intimidades. Eu não sei que música que Davi estava dançando, não sei qual era o hit do momento, qual era a parada de sucesso ali em Jerusalém, mas Davi se expõe de tal forma que Mical repreende, que Mical, ao invés de esposa, se torna oposição. Davi parou de servir? Não, continuou servindo. Aí o que a gente às vezes encontra nos voluntários e até nos remunerados é quando a gente às vezes enfrenta um drama, quando a gente às vezes enfrenta uma situação pessoal, quando às vezes a gente enfrenta oposição, a primeira coisa que a gente deixa de fazer é o serviço ao rei. Sabe, olhar para esse texto aqui de Atos 13, 36, olhar para a história de Davi, é perceber que Davi, o tempo inteiro, procurou servir ao Senhor. Aí eu lembro do texto de Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, a parte B, Paulo fala o seguinte: olha, eu falo não para agradar aos homens, mas para agradar a quem? A Deus. Paulo não esquentava a cabeça, não. Paulo tem que repreender Pedro, segundo o texto de Gálatas, face a face. E literalmente, a impressão que a gente tem no texto é que Paulo e Pedro saíram, parece que no tapa. Porque Pedro era da circuncisão e Paulo era da liberdade, não precisava mais fazer circuncisão. E Paulo tem que repreender, vai lá e confronta. Paulo é preso, Paulo sofre açoites, Paulo, assim, vive mal por causa do serviço que fazia ao Evangelho. Mas parou de servir? Sim ou não? Não, não para. Sabe, os voluntários e os remunerados, a gente precisa criar na nossa mente, no nosso coração, com os nossos dons e talentos, que a gente não está servindo aos homens, mas que a gente está servindo a Deus. Que a gente, em primeiro lugar, como diz o texto, Davi serviu a sua própria geração pela vontade de quem? De Deus. Se Deus te deu um dom, e aí é que eu não vou ficar chutando os dons espirituais, mas se Deus te deu um dom, qual é o seu lugar? O que você tem que fazer?
Servir a quem? As pessoas, porque Deus te abençoou. E servir as pessoas é servir a quem? A Deus. Então, voluntários, voltemos, aqueles que talvez estejam de braços cruzados por causa de algum drama, por causa de alguma decepção, por causa de alguma oposição, vamos descruzar os braços, dar as nossas mãos, para que todos, juntos, sirvamos as pessoas e assim sirvamos a Deus. Porque a melhor coisa que a gente faz é obedecer ao Senhor, do que ficar obedecendo as picuinhas que a gente tem na nossa mente e no nosso coração. Se Davi fosse parar para ouvir a fala do seu irmão, se Davi fosse parar para ouvir a rejeição do seu pai, se Davi fosse parar para ouvir a oposição de Mical, a gente não teria talvez esse texto aqui de Paulo dizendo que Davi, depois de servir a sua própria geração pela vontade de Deus, adormeceu ou morreu. Mas à medida que as coisas acontecem, há uma grande possibilidade da gente esfriar. À medida que a gente vai avançando, por incrível que pareça, à medida que a gente vai fazendo no reino, às vezes a gente se cansa. Às vezes a gente fala assim, poxa, eu já estou tanto tempo fazendo. Às vezes a gente pensa assim, de repente outra pessoa pode fazer. Aí eu fico olhando para a vida de Davi, a gente precisa resgatar o propósito pelo qual o Senhor nos chamou. Se a gente for lembrar, trazer à memória o texto de 2 Samuel capítulo 7, quando Davi pensa em construir um templo para o Senhor, e ele fala assim, olha, não é justo que a gente habite em casas e o nosso Deus habite em tendas. Eu tenho um sonho, construir um templo. Vem Natã, profeta que repreendeu Davi depois do seu pecado. Natã vem, conversa com Davi e fala o seguinte, assim diz o Senhor, Deus te tirou lá do campo, lá do meio das ovelhas, lá do meio do mato, para você ser príncipe sobre Israel. Eu meio que sempre tive uma crise com relação a isso, porque a intenção de Davi era boa, a intenção de Davi era agradável, a intenção de Davi era honesta, a intenção de Davi era louvável, porque Deus habitava em tendas, e aí Davi tem a sacada, não, a gente precisa construir um templo para Deus, porque vai dar um significado, porque vai dar uma identidade. Só que Deus diz, não é isso que eu quero. Meu chamado para você foi para você ser príncipe, ser rei, naquela época em que o povo tinha mais ou menos 40 anos de monarquia, em que o povo estava enfrentando sempre outros povos, e leia-se, batalhas no Antigo Testamento, era, digamos assim, do Deus A contra o Deus B. Aí Deus fala para Davi, o meu chamado para você é para que você seja príncipe. O meu chamado para você é para que você guerreie. O meu chamado para você é para que você seja rei, mas um rei que não fique preocupado com essa questão de templo, que não fique preocupado com essa questão cultural. O meu chamado para você é para que você mostre para as demais nações que há um Deus, o Deus de Israel, que é maior do que qualquer outro Deus da região. Meu chamado para você é que você vá para o campo de batalha e guerreie todas as guerras, porque eu vou ser contigo. Meu chamado para você é para que você enfrente um Golias da vida e lute contra ele e vença com uma pedrinha. Meu chamado para você é para que você lute contra os filisteus. Meu chamado para você é para que você enfrente exército e vença, para que os outros povos entendam que há um Deus em Israel que é maior do que todos. Aí se você olhar o texto de 2 Samuel, depois do capítulo 7, quando Deus fala isso, você vai ver 2 Samuel capítulo 8 e 2 Samuel capítulo 10, que relatam as vitórias de Davi. Mas no capítulo 11, aí eu vou pedir para você abrir, de 2 Samuel,
capítulo 11 de 2 Samuel, o texto diz assim: na época da primavera, no tempo em que os reis saem a quê? Saem à guerra. Davi enviou Joabe e com ele os seus servos e todo Israel, e eles destruíram os amonitas e sitiaram Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Davi ficando em Jerusalém, o que aconteceu com ele? Ele comete o maior erro da sua vida. O que eu aprendo é que quando a gente está servindo, a gente não tem tempo para ficar no terraço observando as coisas. Quando a gente está no campo de batalha, a gente não tem tempo para observar as batsebas que surgem da nossa história. Mas quando a gente está vazio, quando a gente não é um instrumento do Senhor, e mente vazia é o quê? Não é bíblico não, não é versículo bíblico não, tá? Mas quando a mente está vazia, quando as mãos estão vazias, quando os pés estão vazios, quando o coração está vazio, e a gente não tem um significado, e a gente não está no campo de batalha, há uma maior probabilidade da gente ficar no terraço, observando a vida, e, consequentemente, a gente vai pecar. Percebe o seguinte, aí eu não vou pedir você para levantar a mão e nem ao menos sugerir ou falar nomes aqui. Percebe que na história da igreja, eu não estou falando apenas de Igreja Batista em Maruípe, mas igreja é tudo igual. Igreja é tudo igual. Muda pastor só, muda ministro de adoração, mas igreja é tudo igual. São sempre 4 colunas de banco, sempre a mesma coisa. Sempre mesmo púlpito, com a cruz e por aí vai. Mas percebe que as pessoas que mais reclamam e mais falam mal, elas estão no campo de batalha ou elas estão no telhado? Quem está no campo de batalha não tem tempo de ver se o uniforme está vestidinho direitinho ou não, está batalhando. Quem está no campo de batalha não tem tempo para ver se o João veio. Quem está no campo de batalha não tem tempo para pensar se isso está certo ou está errado, está fazendo, está agindo. Agora, quem está no telhado, quem está vendo a banda passar de braços cruzados, está dizendo assim, isso está errado. Joabe tinha que fazer isso, isso e isso. Tinha que ser guerreado dessa forma. Sabe, irmãos, então é preciso olhar para esse texto, olhar para a história de Davi e perceber que enquanto Davi tinha a compreensão do propósito de Deus, que é o seguinte: eu te chamei, eu te tirei do campo, eu te tirei do meio das ovelhas, eu te fiz príncipe sobre Israel, porque ser príncipe é para você guerrear, não é para você estar num palácio, não é para você estar olhando Batseba, não é para você estar cobiçando Batseba. Eu te chamei para você ser príncipe. Deus te chamou. Deus te chamou, não foi, preste atenção com muito carinho, Deus te chamou, não foi para você aquecer banco. Deus te chamou para você ser um instrumento dele. Deus te tirou do lamaçal do pecado para você usar a sua vida para a honra e para a glória dele. Deus te chamou, não foi para você ficar no alto do palácio observando as guerras. Deus te chamou para você estar lá, estar junto com a gente, estar enfrentando, estar lutando, estar chorando, estar se alegrando. Deus te chamou para isso. E eu não sei o seu dom, não sei os seus dons, não sei os seus talentos, mas eu digo uma coisa para você: Deus não deu dom para a gente sentar em banco. Deus não deu ministério para a gente, ministério dos bancários, não tem isso. Não tem. Ministério dos aquecedores de banco, ministério dos auxiliares da zeladora, porque se a Ilma não limpar direito, a gente limpa com a nossa calça, com a nossa blusa. Não tem isso. Igreja não tem isso. Igreja é para servir.
igreja é para usar o dom e o talento que Deus te deu para isso. No serviço. No serviço do meu rei eu sou satisfeito. Tudo que tenho no serviço. É isso aí. Eu quero lembrar um livro do John Maxwell, As 17 Incontestáveis Leis do Trabalho em Equipe, que ele vai dizer que numa equipe é necessário que a gente tenha um catalisador. O que é isso? O catalisador é o cara, é o sujeito que ele faz as coisas realmente acontecerem na equipe. É o sujeito que se mobiliza, é o sujeito que faz. Aí ele diz, eu trouxe 3 características que ele traz no livro, é que o catalisador, em primeiro lugar, ele é apaixonado. Ele é apaixonado pelo que ele faz. E para a gente servir, a gente precisa ter paixão. A gente precisa ter brilho nos olhos. A gente não pode estar na recepção, a gente não pode estar no ministério infantil, a gente não pode estar no som, a gente não pode estar no louvor, cantando Eu Te Busco assim. Não dá. Não estou dizendo, querido, que se você não bate palma, se você não levanta a mão, não é isso, a discussão não é essa. Mas a gente precisa entender que a gente tem que ter paixão aqui, que aqui é o melhor lugar e que servir ao Senhor é a melhor coisa que a gente pode fazer nesse mundo. Acabou. Então isso nos move. A gente precisa ter um coração que está ardendo pelo Senhor. A gente tem que ter um coração que está ardendo quando a gente chega aqui e a gente está pregando, a gente está cantando. A gente não pode ter um coração desmotivado do seguinte: poxa, mais um domingo que eu estou no louvor, mais um domingo que eu estou tocando, mais um domingo que eu estou na portaria, mais um domingo que eu estou no ministério infantil, mais um domingo que eu estou dando aula. Não pode. A gente tem que ter paixão, a gente tem que ter entrega, como diz o John Maxwell. A John Maxwell vai dizer que a gente precisa de catalisadores que são iniciadores. São aqueles sujeitos que eles não esperam o outro falar. Eles veem uma necessidade e falam assim: ó, estou aí. Precisar, eu estou aí. Muito mais do que sinalizar, eu estou aí, são aqueles que veem o problema e trazem a solução. São os catalisadores. Ele diz que os catalisadores também são responsáveis. E aí eu volto um pouco no que eu disse no início da mensagem. Vocês, à exceção do pastor e do ministro de adoração, todos vocês são voluntários. Mas há uma palavra que deve mover o nosso serviço, que é responsabilidade. Responsabilidade com o rei, com o reino e com a igreja. Então, se você assume um ministério, vamos fazer com o coração apaixonado, porque maldito aquele que faz a obra do Senhor de forma negligente. Que o Espírito Santo ministre ao seu coração, que você abra os seus ouvidos para realmente ouvir e reproduzir o que o Espírito está dizendo. Que Deus, em nome de Jesus, te abençoe. E você que está servindo como voluntário na igreja, continue, desanime não. E você que, talvez por algum motivo, por algum drama, por alguma situação, você está de braços cruzados, descruze. Porque há lugar para todos no serviço. Há lugar para todos no corpo de Cristo. Há sempre alguma coisa para fazer no reino. Sempre. Sempre tem alguma coisa para fazer.